Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos mais uma vez ao segundo episódio do nosso podcast Juntas e Misturadas. Claro, está aqui com a Marla, a Lúcia está aqui, claro, hoje para vos receber. Mas antes de mais, vamos agradecer a quem? Temos que dar o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Quem? Sim, o Instituto Empreendedor. E o Grupo Netmore, por disponibilizar este espaço maravilhoso que estamos aqui hoje para podermos falar convosco sobre alguns assuntos hoje mais íntimos, não é? Porque nós começamos este podcast e se calhar vocês têm algumas perguntas, mas quem são estas duas aqui que se juntaram e se misturaram? Por que elas estão aqui a falar? O que elas têm aqui para falar conosco? Então é hoje isso, vamos desvendar entre dúvidas e curiosidades que vão tirar sobre a Lucy e sobre a Marla aqui. Então, vou começar aqui com uma pergunta para a Lúcia. Mas, Lúcia, diz bom dia, boa tarde, boa noite para essa gente. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast, nosso segundo episódio. Podcast Juntas e Misturadas. E é isso aí, hoje a gente vai fazer um overview aqui da nossa trajetória. Vamos conversar um pouco, trazer sobre nossas histórias. E vocês vão ver aí se vão se inspirar ou não. Eu acredito que sim, são histórias que inspiram bastante. Somos aqui duas imigrantes em Portugal, uma moçambicana e uma brasileira. A primeira pergunta que eu vou fazer à Lucy hoje, realmente que acredito que vocês queiram entender, é que, ok, somos imigrantes em Portugal, mas por que decidimos vir para aqui? Queria entender de ti qual foi o momento em que tu decidiste sair do Brasil e porquê? Tá bem. Bom, eu divido os meus momentos em dois. O primeiro foi a minha carreira profissional. Então, eu sempre faço um planejamento de carreira, o que eu quero lá para frente, né? E o que eu preciso. Então, a minha trajetória, a minha decisão de vir fazer toda essa mudança, eu divido em dois momentos. O primeiro momento foi um planejamento de carreira. Okay. Então, eu pensei, se eu estudar lá fora, né, acho que vai ser bem interessante para a minha carreira, porque é uma carreira de tecnologia. Então, foi o momento que eu decidi, e eu estava no restaurante da minha empresa, e eu vi uma pessoa falando sobre um grupo de pessoas que viajam, e foi aí que eu ouvi. E entrei nesse grupo e comecei a encontrar com pessoas que estão viajando e que se encontram ali em eventos, né? Ouviu o quê? Desculpa. Eles estavam falando de quê? Para te dar o clique, o que eles estavam a falar? Eles estavam conversando entre si e eu ouvi a palavra Couchsurfing, que é um grupo de pessoas que viajam e se encontram no mundo inteiro. Okay. E aí eu comecei a pesquisar sobre, participar. E isso foi um start assim, muito importante para eu me conectar com pessoas que viajam e começar a fazer a minha transição, né? E também isso foi muito importante para o meu inglês, porque a maioria dessas pessoas que viajam, elas só falam inglês. Ok. Então, foi aí que tudo começou. Okay. Eu decidi. Então, não era um sonho de infância vir para Portugal, nada. Foi assim, decidiste pela carreira. Decidi pela carreira. Okay. Aí eu comecei a pesquisar o que é melhor, ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa. Né? Comecei a encontrar essas pessoas e perguntar como que é os Estados Unidos, porque todo mundo pensa no sonho americano. E aí foi uma amiga já brasileira que morou na Inglaterra, ela falou, eu prefiro a Inglaterra por causa disso, não gosto no caso dela, dos Estados Unidos. Então eu comecei a fazer toda essa pesquisa. O que eu vou fazer, né? Começar a conectar com pessoas. Então, e aí foi, até que um dia eu planejei vir para a Europa, depois desse tempo eu decidi vir para a Europa, eu estava com a intenção de fazer um mestrado, então fui assim, planejando tudo para isso. Okay. E aí eu planejei uma viagem, vim e passei por vários países para eu decidir. Passei pela Alemanha, pela Bélgica, pela França, pela Inglaterra, pela Irlanda. Acho que foi só.
Foi para fazer Só? Para tomar uma decisão, esses países todos só? Ok, modéstia, humildade. Foi uma viagem bem rápida, assim, um dia em cada país, né? Então, naquele momento eu decidi assim, Inglaterra é interessante, Irlanda, no meu caso, eu não gostei. É um país mais fácil de brasileiro vir, mas o brasileiro tem que se adaptar, né? Com o frio, eu achei muito escuro o frio. E não tinha vindo para Portugal. Oh. Não tinha passado, eu não estava nos meus planos Portugal. E aí eu voltei. Né? Eu tive uma ideia de como que é morar fora, assim, eu queria isso e continuei naquele meu plano de fazer um mestrado. Então, mas eu precisava do inglês. Então, eu achei uma escola para me preparar para o IELTS. A IELTS é a prova de certificação de inglês. Então, eu achei uma escola que prepara rápido. Eu lembro que eu viajava, ia longe, estudava. Então, eu fui fazendo um planejamento. Ok. Desculpe só dizer assim, a importância da planificação, porque muitas vezes nós temos um sonho, nós sonhamos, nós queremos, mas não nos planejamos. Sim, sim. Nisso, eu acredito que passou um ano. Né? E aí, fui dar a notícia para minha família. Eu tenho essa vontade. E aí, todos à minha volta falavam, porque minha filha tinha 6 anos. É melhor você não ir agora, como que você vai com uma filha, né? E eu tenho 2 filhas, mas nesse momento uma tinha 6, a outra já tinha mais de 10. Ok. Então foi todo esse processo que aconteceu. E nesse meio tempo eu acabei desistindo, assim. Eu achei que realmente iria ser difícil eu ir com a minha filha. E os planos foram ficando, foram aparecendo outras coisas. E não aconteceu. Nisso se passaram 10 anos. Oh. É por isso que muitas vezes nós temos que saber com quem dividimos os nossos planos, porque se não estamos com a mesma visão, a maior parte das pessoas que não entende assim, o sonho grande de uma outra pessoa e não conhece as capacidades e habilidades dela, tem tendência sempre a dizer que não vai dar certo, não vai. E muitas vezes nós podemos desistir. Sim, sim. A ambiência, hoje eu penso, a ambiência é essencial. Se você quer ser alguma coisa, comece a se conectar com pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer. Hoje isso é lei para mim. É uma coisa que nós temos que nos atentar muito a isso mesmo. Foi um aprendizado muito interessante. Agora só vou encurtar mais a história só para finalizar. Então, nesse meio tempo, eu dei uma pausa na minha carreira de tecnologia e virei instrutora de yoga. E comecei a dar aulas. Fiz a formação e comecei a dar aulas. E aí, ali foram uns 3, 4 anos dando aulas. E tive alguns alunos, e um desses alunos, um casal e com filhos que eram amigos das minhas filhas, falaram, olha, a gente vai se mudar para Portugal. E foram. E aí, depois de um tempo, veio a vontade de novo. Só que ali, como eu passei pela yoga, eu passei por uma transformação de mente, uma confiança. Então, para mim, eu já era outra pessoa. Então, naquele momento que eu decidi, foi muito mais fácil, porque eu já tinha me trabalhado muito, assim, psicologicamente e mentalmente. Então, aí foi num ano novo que eu decidi novamente. Falei assim, agora eu acho que eu vou para Portugal. E liguei para essa minha amiga. Ela falou, venha. Então, eu me preparei e em março eu estava em Portugal. 3 meses, em 3 meses tu decidiste, tomaste a decisão, preparaste, planificaste e estás aqui em Portugal. E tiveste planos, estás aqui em Portugal em 3 meses. Outra coisa que eu queria dizer é que, olha, a Luciana ela não decidiu, os 3 meses não foram um caso de sorte, não foi uma decisão assim impensada. O que a Luciana fez aqui, que eu vi, que foi fantástico, foi preparar primeiro a base. Porque a maior parte de nós quer dar o passo a seguir, quer subir um degrau, mas não prepara a base, que a base é a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa psicologia. É por isso que muitos empreendedores começam um negócio, começam um processo e não chegam lá. Por quê? Porque não se pode dar um passo à frente com o mesmo conhecimento, com a mesma base, né, daquele momento. É preciso trabalhar essa base, é preciso trabalhar esse psicológico, essa mentalidade. E quando ela está assim bem trabalhada, que foi como a Luciana fez através do yoga, da meditação e desse crescimento pessoal, 3 meses, decisão e efetivação daquilo que ela decidiu e sonhou.
Boa, Lu. Boa, Lu. E como é que foi? Qual foi? Assim, vieste para cá? Estás aqui há 2 anos, 2 anos, quase 3 anos, não é? E qual foi, e és de tecnologia, a Lu é gestora de Projetos. projetos, de TI e também é instrutora de yoga. Mas dentro dos projetos, dentro desta questão dos projetos de TI, qual foi o teu maior dilema em encontrar um trabalho aqui em Portugal, dentro da tua área e como sendo mulher, né? Porque a gente quando pensa hoje está a mudar um bocadinho, mas quando se fala de gestora de grandes projetos, de uma multinacional, que é o que tu és hoje, como mulher brasileira, há 2 anos e meio, quase 3 anos em Portugal, qual foi um dos teus maiores dilemas de encontrar este trabalho e assumir este cargo? Tá bem. Bom, então, em primeiro lugar, só explicar que eu fiz toda essa transição, vim sem trabalho. Eu vim para conseguir o trabalho aqui. Mas, durante a pandemia, né, apareceu a pandemia aí, e eu tive que pensar em formas de melhorar financeiramente todo mundo na pandemia, né? Então, eu comecei a fazer sites, né? Como eu já sou desenvolvedora, já sou de tecnologia, então, para mim, fazer sites e trabalhar com toda essa... Eu já tinha uma empresa, então eu falei, vou reativar a minha empresa. E comecei. E consegui alguns clientes ali durante a pandemia. E eu também era instrutora de yoga, então eu conciliei os dois, né? Porque veio a pandemia, as minhas aulas passaram a ser online. E eu tinha um estúdio. Então... Foi uma situação difícil, mas para eu vir para Portugal, eu vim com esses clientes. Então, eu tinha ali os clientes, que era algo que dava para eu sobreviver. E eu também juntei um capital, que não foi pouco, mas um capital que deu para eu fazer essa transição. Tá? Então, eu cheguei aqui, eu cheguei no Porto, e, assim, estava desesperada para conseguir um emprego. Preciso de um emprego, decidi voltar totalmente para a carreira de tecnologia, né? Então, eu comecei. Preparei o meu currículo, preparei tudo e comecei a enviar para todas as vagas que eu encontrava. E, assim, foi um processo de 3 meses que eu aprendi muito. Porque... conseguir um trabalho aqui na Europa e todo esse processo de entrevistas é bem diferente do que no Brasil. Então, você está acostumada a mandar currículo para o Brasil e fazer as entrevistas, mas aqui é totalmente diferente. Então, eu comecei. E também, meu inglês eu estava sem praticar. Né? Durante todos esses 10 anos, me ajudou muito para eu melhorar o meu inglês. Mas chegou aqui você encontra pessoas que só falam inglês o tempo todo. Não é? E no nosso país, não. É verdade. Então, isso era algo que eu tinha que melhorar assim, rapidamente, porque muitas entrevistas são em inglês. Ou eles fazem só uma parte em inglês, muitos trabalhos são em inglês aqui. Então, é bem diferente isso do Brasil. Então, eu comecei a estudar com música. Eu escolhi uma música. Isso foi algo que eu aprendi há uns anos atrás, né? É uma das melhores formas de você aprender inglês muito rápido, porque vai para o lado esquerdo do cérebro, que é um lado que memoriza mais rápido. Então, cada dia eu pegava uma música ali e estudava. Algo que estou a aprender hoje, eu não sabia dessa, então este podcast eu não vou... Vamos aprender as duas também bastante aqui, vocês fiquem atentos com estas dicas, que é ouro. Sim, claro. Então, e também os grupos, o mesmo grupo que eu aprendi lá no Brasil, que é o Couchsurfing, é um dos grupos, né, entre outros que eu descobri. Então, logo que eu cheguei, eu já comecei a encontrar essas pessoas. Então, são grupos que só falam inglês. Você vai com o inglês que você tem, não tenha medo, fale. Se você só sabe falar bom dia, vai, fala bom dia. Então, assim, mas vá, porque, assim... Outra coisa que eu aprendi, nós brasileiros, nós temos muito medo de errar, né? Principalmente no inglês. Então, a gente fica assim, eu não sei, e trava, não fala, e fica com vergonha. Não, mas não são só brasileiros, moçambicanos também. Aliás, eu acredito que muitas pessoas que não sabem falar
inglês e estão diante de quem sabe falar inglês. Até porque o maior medo das vezes é quando a pessoa que está ao teu lado sabe falar português e inglês, aí mesmo é que a gente bloqueia, né? Tipo, não sai. Sim, mas se a gente pensar bem, os estrangeiros, quando vão para o nosso país, eles não sabem falar a nossa língua, mas eles falam do jeito deles, né? Eles tentam. É verdade. Então, essa é uma grande chave que a gente precisa virar. A gente tem que tentar falar do jeito que a gente consegue e falar. Se é só bom dia, só boa tarde, ou só what's your name, só... faz nice to meet you, faz o que você consegue, né? O importante é fazer, ir atrás e fazer. Então, eu comecei a ir nesses encontros, assim, eu tinha medo de tudo. Você tá num país totalmente diferente, eu realmente tinha medo de tudo. Mas, enfim, foi assim o meu começo, eu olhei para mim e falei, o que eu preciso melhorar? Em inglês. Então, essas são as ações que eu consigo fazer agora. Então, comecei a fazer. E preciso de emprego, o que eu preciso? Muda o currículo, começa a fazer as entrevistas. Então, eu fazia entrevistas de 3 a 4 entrevistas por dia. Uau! Então, teu currículo também era bom, porque para te chamarem dessas empresas todas, para ir para 3, 4... Então, porque também o currículo era muito bom. Até então, ali eu tinha já uns 15 anos de trabalho, né? Já tinha sido desenvolvedora, já tinha sido líder de projetos, analista funcional. Então, eu me encaixava em alguns cargos ali, né? Então, e como eu estava, assim, falando claramente, desesperada por conseguir um trabalho, porque, assim, você receber com o valor do Brasil, não tem como você se sustentar aqui, a não ser que seja algo muito, muito grande, né? Se tivesse uma cartela de clientes muito grande. Então, é mais interessante você ter a sua renda daqui, da Europa. Então, foi isso que aconteceu. Depois de um mês que eu estava em Porto, eu decidi ir embora para Lisboa. Também foi uma decisão muito difícil, porque meus amigos falaram, como que você vai sozinha, né? Para Lisboa. Porque entre Porto e Lisboa são 3 horas de carro, né? E aí eu fiquei um mês no Porto, fiz a documentação inicial e fui embora, porque lá tinha mais trabalho, tinha mais empresas. No Porto tem também, mas em Lisboa tinha mais, então tinha uma maior possibilidade de eu conseguir trabalho. E continuei. E nesses 3 meses, teve uma hora que eu falei, eu não vou conseguir, acho que isso não é para mim. O bichinho sempre vem lá, não é? Os nossos demônios, né? Para nos dizerem que a gente não consegue, que a gente não é capaz, é melhor desistir. E isso é a nossa mente, claramente, a trabalhar contra nós, porque ela quer ficar no conforto, porque esse tipo de tomada de decisão é uma coisa que tira a mente do seu conforto e ela não está habituada a essas coisas, ela quer ficar lá no cantinho dela. E aí teve um dia que eu acordei e falei, não, hoje eu vou conseguir um trabalho. E aí eu peguei o trem, peguei o ônibus, o autocarro, fui para o centro da cidade e saí perguntando, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um trabalho. Uau! Tipo mendiga, Luciane. A Lu foi... Foi um desespero. E aí a moça falou assim, tá bom, você precisa de um trabalho, então vem amanhã, começa amanhã. Eu comecei a trabalhar como garçonete. E fazendo entrevistas. E aí, tinha uma entrevista que já estava assim no meio do caminho, eu estava quase conseguindo o trabalho, né? E todas essas entrevistas me ajudaram a aprender muito. Então, cada entrevista eles me davam um feedback. Isso é muito legal, isso é diferente do Brasil. Né? Eles falam, olha, tinham coisas assim muito... Por exemplo, quando eu cheguei, eu estava numa casa com uma família grande, eu fazia as entrevistas ali, eu não tinha lugar fechado. Então, às vezes, eu olhava... Né, para ver o que estava acontecendo, eu ficava assim, tinha o barulho. Então, um entrevistador falou para mim, você está olhando para vários lados, assim, e isso é estranho. Então, tipo, parece que não estava interessada, né? Mostra um desinteresse, tipo, estou aqui, mas não estou aqui e tal. Sim, então foram coisas simples que eu fui aprendendo e fui mudando ao longo do caminho. Né? Esse emprego que eu entrei, tinha uma pessoa que me ajudava muito, que era um recrutador, e ele me dava, o que faltava em mim era autoconfiança. Então, isso é algo que falta muito das pessoas que fazem essa transição, acreditar, né, que você consegue, que tem um trabalho. Então, ele ficava assim, falando para mim, você vai conseguir, né? A minha insegurança é porque eu tinha ficado fora do mercado de trabalho, dando as aulas de yoga. Ele falava, olha, mas a gente avalia muito toda a sua experiência profissional. E você tem uma experiência profissional. Então, não tem problema, né, que você
ficou esse tempo parada, você pode falar da sua experiência com os seus clientes. Você já estava ali gerindo projetos. Né? Sim. Então, ele me ajudou a ter toda essa autoconfiança. E antes de falar com o cliente, ele fez sessões comigo. Ele falou assim, vamos testar a entrevista vários dias. E principalmente no inglês. Eu vou te ajudar. Porque eu tive que fazer uma apresentação, responder um questionário em inglês e sobre seguros. Que eu sou da área de seguros e tecnologia. Então, ele foi entrando comigo, ele foi explicando itens da entrevista, né, o que era importante eu responder, ele foi me ajudando. E aí eu contactei pessoas que eu trabalhei também nos seguros e fui perguntando coisas que estavam ali naquele questionário, né, para eu melhorar a minha resposta. E assim, eu estudava muito. Eu estudava a entrevista. Então, eu coloquei as respostas em inglês e ficava ali estudando, estudava com ele. Então, foi um processo para eu entrar em uma empresa. Uau! E aí, eu estava trabalhando como garçonete, foi uma experiência assim, muito difícil. E no 10º dia que eu estava lá, ele me ligou e falou, você foi contratada. Uau! Nossa, esse dia quase eu chorei. Porque também existe, em relação à tua autoconfiança, para este trabalho, existe um preconceito em relação ao trabalho, do tipo de trabalho do imigrante aqui em Portugal. Eu também, pronto, isso é outra coisa, eu fiz o curso cá em 2003 e desde 2003 que o imigrante ou as diferentes raças ou diferentes nacionalidades que não são portugueses, nós temos a tendência, depende do país, claro, não inglês, essas coisas todas, mas existe o preconceito de que o imigrante chega aqui e trabalha como os trabalhos de primeira linha, né? Como restauração, limpeza, construção civil. E muitos imigrantes, eles não se veem, e isso a Lu foi de frente, não se veem a enviar currículos ou a candidatar-se para trabalhos dentro mesmo da sua área, porque acham que, não, aqui não há trabalhos dentro da minha área, eu não posso ganhar, sei lá, um imigrante a ganhar mais de 2, 3, 4 mil, 5 mil euros aqui, é tabu, porque até o próprio português muitas vezes não ganha, e pensamos que não, nós vamos conseguir trabalho além da restauração, no shopping, nas lojas, e muitos nem sequer dão o passo de ter um LinkedIn, de procurar trabalho, procurar recrutadores para ajudar dentro da sua área. Sim. E isso já foi logo um diferencial teu. Sim, e complementando isto, quando eu estava trabalhando de garçonete, né, era um ambiente muito hostil e difícil, assim, totalmente, eu acho que eu nunca trabalhei, sinceramente. Já fui garçonete, mas era um ambiente realmente muito hostil. Eu trabalhava com imigrantes e pessoas que estavam sofrendo muito aqui. Então, tinha uma mulher que já tinha 50 anos e ela falava, a vida aqui é péssima, é muito difícil, você não vai conseguir nada aqui. Né? Então, ela falava isso para mim quase todos os dias, assim. E se você não tem um psicológico forte, você deixa se abater, né? Sim, ela falava, eu tenho 2 empregos, um era de faxineira e o outro ali de líder das garçonetes. E a minha vida é assim, eu já estou há tantos anos aqui, a minha vida é super difícil e a sua vida vai ser assim. Né? E não só ela, outras pessoas falavam para mim, você não vai conseguir um trabalho, você não vai conseguir a documentação. Então, muitas pessoas falam que não vai dar certo. Então, não sei, isso é um preconceito mesmo que não sei porque que as pessoas foram tendo isso. Não sei por que não, porque realmente é o que se vê quando a gente vai às lojas, vai à restauração, vai ao Uber, a gente vê que praticamente são imigrantes nesses trabalhos. E eles, claro, têm as suas famílias, têm os seus amigos, e quando começam a falar, começa a proliferar, então, este tipo de pensamento das pessoas. E quando as pessoas vêm para aqui ou vão para qualquer outro país, já pensam assim, que olha, eu vou sim, mas eu sei que eu tenho que começar desta maneira. Quando eu pergunto, quando eu falo também com muitas pessoas, às vezes de Moçambique, que pensam, Marla, como é que é vir para aí? E eu não lhes falo desse tipo de trabalho, mas elas já vêm com isso. Ok, como é que eu consigo logo trabalhar no restaurante? E eu pergunto, tu és gestor de RH, por que estás a pensar em restauração? Por que não entras no LinkedIn e vês empresas que precisam de gestores de RH, que precisam de técnicos de tecnologia, de TI? Por que tu não entras e vês, era analista de procurement, por que não procuras isso? Não, as pessoas nem sequer se atentam a isso.
E isso é uma coisa que tem que começar a mudar, porque Portugal também tem, sim, vagas para trabalho qualificado. E há muito imigrante, muito capaz, só que muitas vezes ele não tem essa coragem de atrever-se a candidatar-se. Sim, sim. Então, as pessoas têm muitas histórias aqui. A maioria das histórias, elas passam por histórias sofridas. Mas a sua história não precisa ser sofrida. Então, é muito importante você acreditar, ter confiança em si mesmo e buscar, sempre ir atrás de algo diferente. Não acreditar na primeira pessoa que vai falar para você, olha, isso não dá certo, não vai acontecer. Porque muita gente falou assim, olha, são 2 anos para conseguir a documentação. Eu consegui a documentação antes. Tá? Então, não acreditem nas coisas que as pessoas falam, porque são experiências de vida delas. Exatamente. Mas você pode fazer diferente, né? Então, tenha um norte, saiba o que você quer. Eu quero isso. E, olha, se você olhar por cima hoje, eu não precisava ter trabalhado como garçonete. Sim. Eu trabalhei 10 dias. Sim. Não precisava, mas foi um desespero de momento, de muitas coisas que a gente ouve e falta de confiança. Mas uma dica que eu vou dar a quem estiver a passar por isso, a pensar, mas ali é sempre assim, foi assim, sempre foi assim. Por exemplo, essa questão da documentação, são 2 anos que que tu tens para conseguir a documentação. A minha primeira pergunta quando eu chego num lugar é, alguém conseguiu antes? Houve uma pessoa que conseguiu antes? Se sim, então eu também posso ser essa pessoa. Eu nunca penso que vou ter os 2 anos. É muito difícil conseguir emprego em Portugal, na tua área. Alguém conseguiu na sua área como imigrante? Algum imigrante está trabalhando na sua área? Tá, então também vou conseguir. Então, isso é uma coisa que, se nós treinarmos, começa a ficar intrínseco e começa a ficar começa a ficar a nossa maneira de estar e de ser. E acredita, a vida valida. Quando tu tens um pensamento em relação a ti, a vida vem e valida isso. Sim, sim. Então, no meu caso, vou contar uma história bem rápida também. Tem um evento aqui que é o Web Summit, que muita gente conhece, que é um evento de tecnologia, né? Um evento maravilhoso. E o que aconteceu? Para mim é um sonho, né? Nossa, participar da Web Summit. Eu me inscrevi como voluntariada. Então, isso é algo que eu aprendi também. Né? Você quer aprender alguma coisa? Sempre procure ajudar alguém que já está lá e que vai te ajudar a aprender alguma coisa. Então, me inscrevi no site como voluntariada e me chamaram. E era tudo em inglês, né? E eu, com todas as minhas inseguranças, né? Eu participei desse evento. No evento, encontrei uma pessoa de tecnologia que era da Argentina e estava aqui. Aí ele olhou para mim e perguntou se eu tinha documentação. Eu falei que não, que demora 2 anos a documentação. Aí ele, como assim? Você é de tecnologia, é só você ligar para o CEF e marcar. Tem o Tech Visa. Eu não acredito. Eu olhei e falei, eu não acredito. É só isso. Então isso complementa o que a Marla está falando, né? Depois que eu tive essa informação, aí eu liguei para advogado, fui pesquisar, e realmente era isso. Existe o Tech Visa aqui para profissional altamente qualificado. Então, você chega, no meu caso, que eu já estava trabalhando para uma empresa aqui, porque tem uma listagem de empresas que podem te qualificar assim. Eu já estava aqui, já estava numa empresa que estava qualificada, e eles já me informaram que fariam tudo para me legalizar, né? Então, foi só eu ligar no CEF e agendar. Só isso. É só isso. E foi feito em menos de 2 anos. Por quê? Porque tu não aceitaste aqueles 2 anos, né? Tu foste atrás. Isso. E agora, dentro disto aqui, eu vou te perguntar uma coisa. Quais foram... valeu a pena? Aliás, tu vais conseguir, assim, muito resumidamente, vais conseguir dizer se valeu a pena e quais são, antes de se valeu a pena, não. Quais são as vantagens e desvantagens de estar a trabalhar aqui como TI e se valeu a pena. Tá. Mistura isso, Luciana. Olha, valeu muito a pena, muito a pena. Me arrependo muito de não ter vindo antes, que era o que eu desejava, mas faltou todo esse fortalecimento mental que hoje eu tenho, né? Então, vim no momento que era para ter vindo. Valeu muito a pena para mim e para os meus filhos, né? Hoje minha filha está aqui e para ela vai ter estudos muito melhores. A diferença do estudo daqui e do Brasil hoje eu vejo que é muito grande. Então
Para minha filha, eu penso que foi maravilhoso. Para mim também, que eu já fiz um MBA aqui. Então, valeu muito a pena. Essa mulher estuda, meu Deus do céu. Mas, assim, hoje eu penso, tem 3 estágios quando você vai fazer uma mudança, né? No primeiro ano, o seu cérebro, ele não quer sair da zona de conforto, né? Ele não quer fazer a mudança. Então, vai te trazer cenas boas da sua vida antes de fazer a mudança. E vai te fazer refletir. Será que isso é para mim? Eu estou fazendo, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Não consigo emprego, acho que eu vou voltar. Estou trabalhando de garçonete, foi para isso que eu vim. Né? Eu fiz toda essa transição, gastei dinheiro para viver essa vida, é isso que tem para mim. Então, o primeiro ano, você vai sofrer algumas dificuldades, né? Tem a adaptação cultural. Então, a gente acha que não, né? Uma coisa que eu falo muito, a língua portuguesa de Portugal é totalmente diferente da língua portuguesa do Brasil e de Moçambique também. Sim. E a gente tem muitas pessoas que não sabem essa diferença. Então, imagina, eu comecei a trabalhar e começaram reuniões de seguros, termos técnicos, no português de Portugal. Então... porque parecem realmente 2 línguas. Nossa, foi realmente muito difícil. Muitas palavras eu não entendi. Tem palavras que são diferentes. Né? Tem a pronúncia e tem palavras. Então, levou um tempo, assim. Outra coisa que eu fiz foi começar a ouvir músicas em português de Portugal. Para aprender Lá está dando beijo, a música. Sim. Agora, hoje, quais são as vantagens? Hoje, a minha carreira está muito melhor, porque eu entrei como analista funcional. Em alguns meses, eu já virei gerente de projetos. Eu tenho um MBA de gestora de projetos, né? Mas, assim, hoje eu trabalho com mulheres, eu vejo que aqui tem muitas mulheres, eu tenho líderes mulheres e que me incentivam muito, né? Então, no começo, a minha líder falou, olha, eu tenho 3 projetos aqui, eu vou passar para você esses 3 projetos, mas fica tranquila, é só para você fazer reunião e juntar o time, né? E, assim, eu peguei esses 3 projetos, entreguei, e depois passaram para 5 projetos, e assim foi. Hoje, esse ano, acho que entreguei mais de 15 projetos. Uau! Então, assim, eu tive uma progressão muito grande dentro da minha carreira. E, assim, isso foi maravilhoso, porque é realmente isso que eu gosto, lidar com as equipes, né, fazer essa liderança, eu gosto muito disso. E fora isso, também teve os valores financeiros, né? Porque, como eu não paro, você tem que pensar, eu estou aqui, eu quero crescer, o que eu faço para crescer? Então, fui estudando, fiz um MBA, né? E isso deu um salto nos meus valores financeiros. Né? Então, e a Clarinha receber em euro, não real. Então, hoje, eu moro num lugar maravilhoso, né? Eu tenho um apartamento muito bom, que eu moro com a minha filha, ela tem o quartinho dela, eu tenho o meu. A gente tem uma casa, assim, muito boa, a gente desce, tem o metrô, então a gente vai para onde a gente quiser. Né? Hoje a gente tem muita facilidade. Né? Então, aqui é muito fácil de você viajar para os países. Então, tem muito... Olha... sim, a Luciana é caixeira viajante, agora viajante. O que tem para ganhar, eu acho que é muita coisa, mas você tem que se planejar o seu mental para viver esse primeiro ano. É verdade. Agora, desvantagens. Desvantagens é porque a sua família está longe, né? E algumas coisas da vida deles você vai perder. Faz parte. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, falou, olha, os amigos vão se afastar. Algumas pessoas, acho que o mais dolorido, assim, vou falar claramente, se alguma pessoa da sua família falece, essa é a parte mais difícil, né? E pequenos momentos que você, às vezes, vai perder, né? Com seus pais e sim, isso com dói os irmãos. muito, com os irmãos, com os sobrinhos. Sim. Isso dói muito. Isso é muito difícil. Mas, num geral, a vida vai melhorar para toda a sua família, né? E, assim, eu posso a cada ano ir lá no Brasil, ou a cada 2 anos eu vou no Brasil, então eu vou ter momentos com eles, e eles podem vir para cá. Exatamente. E olha para eles como é maravilhoso, né? Eles já têm um lugar para ficar, eles podem passear, vêm visitar, então... então, acho que só isso de desvantagem assim, que eu vejo. Talvez tenha
a cultura é diferente, mas depois que você está aqui, parece que você vai virando portuguesa, né? A pessoa que ela mora muito tempo num país, ela acaba se adaptando a toda aquela cultura, né? Então, ela vai mudando, ela vai perdendo alguns traços, a gente perde, sim, né? Do Brasil. E a gente acaba se adaptando. Então, a gente vai fazendo toda a nossa vida. Então, eu não vejo isso como uma desvantagem. A única desvantagem maior que eu vejo é a família. Mas também, para mim, não é um problema, porque eu posso ir lá ver eles, eles podem vir me ver. E vantagens são todas. São todas. E não só, o que eu costumo dizer é que cada um tem assim. Eu também vejo isso às vezes como desvantagem, está fora, mas eu agora aprendi que cada um vive a sua vida e a vida real que está a acontecer. E a família, agora também vejo a família como família nuclear. Eu sei que tu não tens a tua filha aqui, acho que deve ser a parte mais difícil, uma das tuas filhas não está cá. Eu vejo a família como família nuclear, que é pai, mãe e filhos. E a família extensiva, né? A outra família de pais, avós, tios. Eu vejo como vida acontecer. E hoje em dia também já temos câmeras para fazer videochamadas e parece que estamos sempre juntos e misturados mesmo. Parece que às vezes eu vou para Moçambique, chego em Moçambique, estou a falar com a minha irmã, ela está no aeroporto comigo como se tivéssemos estado ontem, porque tanta chamada assim. E hoje em dia, graças a Deus, com a tecnologia, né, que vocês nos ajudam aqui a desenvolver, vocês de TI, é fantástico. Tem sido de muito grande ajuda. Portanto, é muito bom. Mas uma coisa que tu falaste que eu quero deixar aqui para vocês que estão a assistir é que qualquer decisão que a gente tome para qualquer coisa, seja de carreira, seja de transição de vida, seja de mudança de país, eu aconselho sempre a fazer uma coisa, a trabalhar o emocional, a trabalhar o psicológico, a trabalhar a mentalidade. A Luciana fez isso tudo e pode sempre dizer, ela está a falar em 3 anos, ela fez essas coisas todas. Mas ela passou 10 anos, ela desistiu, 10 anos antes ela desistiu porque ela não tinha a cabeça que ela tem hoje, mas depois dela ter trabalhado o psicológico dela, em 3 anos a vida dela fez assim, 360 graus. Foi sorte? Não, não é sorte. Foi fácil? Não, não é fácil e nunca foi fácil e nem será. Para ela dar um outro passo agora também vai ter que trabalhar de novo a mentalidade dela para dar o próximo passo, porque como ela está hoje, não vai ser a Luciana da manhã, de certeza absoluta. Aliás, a Luciana que ela espera ser no futuro não é a mesma que é hoje. Ela continua a trabalhar nisso, ela continua. Essa mulher estuda pra caramba. Tudo que ela faz, ela estuda, ela estuda. E é um dos segredos saber que nós precisamos investir tempo, nós precisamos investir, né? Temos que investir, temos que dar de nós e temos que investir em dinheiro, porque às vezes para sentar em certas mesas, para fazer essas mudanças e essas ambiências, é preciso também, é preciso dinheiro. Infelizmente, é preciso dinheiro. Mas o dinheiro não é um impeditivo. Se você não tiver dinheiro, tem formas de você aprender, de você avançar, porque quando eu cheguei, eu não tinha. Sim, sim. E aí a ambiência, a conexão... Não, falo de dinheiro para o próximo nível, não para o próximo nível, tipo daqui para frente. Sim, e conforme eu fui evoluindo, fui ganhando dinheiro, eu comecei a investir em cursos, e estudo. Sim. E é isso mesmo, é tudo isso que a Marla falou, né? Eu acho que tudo é alcançável. Sim. Se a gente fizer um planejamento e... Realmente, a gente precisa, a todo momento da nossa vida, trabalhar com o nosso mental. Terapia, livros, estudos sobre o mental. Quanto mais você tiver a mente forte, em vários sentidos, né? Em acreditar, mas também não deixar abalar por causa de algo negativo. Porque a vida, ela não é uma linear. A vida, ela é uma... sim, é como coração, como dizer, né? É como batimento cardíaco, porque no dia que for assim, já éramos. Então, quando você está lá embaixo, fortaleça o seu emocional. É uma fase e vai passar, né? Eu aprendi uma vez assim, se você está descendo, então acelera a queda para você subir mais alto. Rápido. Isso é mais importante, fortaleça o seu emocional, principalmente naquele momento que é você com você e que tudo deu errado, tudo está ruim. Né? E você acha, às vezes a gente pensa que não tem mais solução. Vamos desistir, isso não é para mim.
Então, não, trabalhe com esse emocional. Eu uso muito hoje frases de pensamentos positivos, principalmente quando eu estou nessa situação. Então... E eu vou aproveitar o gancho para vos contar também um bocadinho da minha história, porque, pronto, o podcast tem um horário para a gente estar aqui, são muitos assuntos que nós queremos falar. Desculpa?